A Índia autorizou no sábado passado a retomada das exportações de arroz branco, uma notícia que mexeu com os mercados durante a semana, porque as vendas ao exterior, né, elas estavam proibidas desde 2023 por causa do baixo volume de estoque no país. A medida também colocava uma taxa de 20% sobre as exportações do tipo parbolizado. Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é o consultor de arroz da Safras e Mercado, o Evandro Oliveira. Evandro, obrigada por acertar aqui nosso convite no Mercado e Companhia. Olá, Priscila. Olá a todos. É um privilégio poder falar dessa cultura tão nobre e nesse momento tão complexo que a gente passa. Sim. Me fala uma coisa, Evandro, juntamente com a China, né, a Índia é um dos maiores produtores de arroz do mundo. Traçando uma linha do tempo do ano passado, quando a medida foi anunciada, até essa semana, com a revogação, eu queria que você explicasse para a nossa audiência os impactos no mercado dessa decisão que a gente está comunicando. Então, Priscila, acredito que o primeiro grande impacto que tivemos foi a disparada dos preços internacionais. Logo que a Índia se retirou do mercado, que não foi a primeira vez, né? A Índia costuma adotar esse tipo de medida conforme os preços internos avançam, né? E ameaçam a insegurança alimentar interna do país. Então, o reflexo foi a questão da disparada dos preços internacionais, que atingiram os maiores patamares em mais de uma década, né? Então, preços ultrapassando 700, 800 dólares a tonelada, o que é preocupante, porque a gente tem que lembrar que o arroz é um produto que a garantia energética de mais da metade da população do planeta, incluindo, né, e principalmente países menos abastados, países com uma população mais vulnerável. E justamente esse é o segundo grande impacto, né? A preocupação com a questão da insegurança alimentar global, sendo que a Índia tem como grandes compradores países africanos, países asiáticos, né? E demais. A Índia exporta para praticamente todo mundo, mas a grande preocupação foi em relação à insegurança alimentar, gerando até desconfortos políticos, né? Grandes órgãos globais se envolvendo nessa questão. E o terceiro grande impacto, que não podemos deixar de falar, seria os produtores locais, que ficaram sem essa alternativa de comercialização, o que acaba sendo prejudicial, né? Tivemos uma queda dos preços internos, como de fato o governo indiano queria, mas houve esse desincentivo à produção, né? Prejudicando os produtores locais. A gente estava falando há pouco de feijão, agora de arroz, é um aporte nutricional que não pode faltar na mesa, né, de muita gente. Agora, com esse anúncio que a gente está fazendo aqui, que estamos divulgando, como é que você enxerga os preços do arroz nas próximas semanas? Caso a tendência de queda se permaneça, ela pode influenciar numa provável redução diária nos próximos anos? O que você acha que pode acontecer, Evandro? Então, Priscila, acredito que em relação ao mercado internacional ainda é cedo para se falar em redução diária. Temos que lembrar que os números que o mercado vem apresentando indicam que o mundo dá sinais de que precisa de mais arroz. Os últimos dados do USDA apontam para uma produção global bastante ajustada ao consumo, em torno de 527 milhões de toneladas de produção e um consumo em torno de 524 milhões de toneladas, isso base beneficiado. Então, a produção ajustada ao consumo ainda não dando sinais de que há esse excesso de oferta, né, o que resultaria nesse recuo diário, né? Temos que lembrar que com essa queda dos preços que tivemos agora, após o retorno da Índia, os preços voltaram ao que podemos chamar de normal, né? Os preços estavam em um cenário de supervalorização por conta da saída do maior player nas exportações. A Índia é o maior exportador global. Obviamente, saindo do mercado, o cenário foi de supervalorização dos preços que agora retornam à normalidade, né? Índia trabalhando em torno de 500 dólares a tonelada, Tailândia já abaixo de 500 dólares, e a tendência é de uma permanência dessa pressão baixista nas próximas semanas, porém o mercado tende a se regular e se adequar a essa nova realidade. Porém, aqui no cenário das Américas, o mercado já vai apontando para essa normalidade já na próxima safra.
o que na próxima, né, com a recuperação dos estoques, aí sim já começa a se falar em uma redução diária. Agora, o clima, né, ele tem atrapalhado, né, o plantio de arroz na safra 24-25 e na última semana os preços do cereal atingiram o maior valor desde junho. Então, para a gente encerrar, então, Evandro, eu queria te perguntar como é que está a situação aqui do cenário do arroz no Brasil, até avaliando as projeções climáticas daqui para frente. Pois é, o clima segue implacável, principalmente aqui na região sul do país, né, afetando até o Uruguai, Argentina, o Paraguai. Cada um desses países arrozeiros do Mercosul sofrendo de uma forma diferente, né? Então, o Paraguai, por exemplo, passando pela pior estiagem em aproximadamente 40 anos, né, com os principais rios que são responsáveis pela irrigação da cultura nos níveis mais baixos, praticamente, da história, né? Então, o Rio Paraguai, um dos rios mais importantes, sofrendo com isso, né? E o Paraguai que tinha, aliás, todos os países arrozeiros com perspectiva de ampla aumento de oferta, né? Um grande aumento de área e recuperação das produtividades. Então, o plantio vai se atrasando, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, um cenário preocupante. A fronteira oeste segue bastante avançada, já passando dos 30%, porém a Zona Sul, que é uma região muito importante para a composição da produtividade média no estado, ainda não conseguiu avançar com os trabalhos, né? Nem iniciaram ainda por conta de um cenário bastante complicado. O clima segue implacável, mas ainda temos tempo pela frente, né? O plantio segue avançando com alguns atrasos e, caso não se estendam esses atrasos, a tendência é de uma ampla oferta. Ainda o mercado trabalha com uma ampla oferta, né? Com o Brasil tendendo a passar de 11 milhões de toneladas e o restante dos países arrozeiros do Mercosul em 4 milhões de toneladas, o que nos levaria, né, juntando todos os países arrozeiros do Mercosul, a uma oferta de cerca de 15 milhões de toneladas em 2025. E aí vem o grande desafio, o escoamento, grande necessidade do Brasil de recuperar as exportações, que foram muito fracas nessa temporada, Sim. e o consumo doméstico, que também segue bastante enfraquecido. Tá certo, Evandro. Muito obrigada aqui por todo o panorama do mercado de arroz no Brasil e no mundo. Te agradeço, excelente fim de semana e até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço a todos e até a próxima.